Queridos irmãos, a paz do Senhor. Uma vez mais estou aqui, Pastor Robson, para deixar uma palavra para o seu coração, para a sua vida, nesse momento aí tão difícil que estamos vivendo, mas crendo na certeza, motivados que Deus, Ele vai nos conceder a vitória, Deus, Ele vai estar conosco, passando como Ele prometeu na sua palavra, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Queridos, eu quero deixar como de costume a palavra de Deus para o seu coração, que está registrado no Evangelho de Jesus, conforme escreve Mateus, no capítulo de número 7, a partir do versículo 24, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceram as chuvas, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu, e grande foi a sua queda. Amados, Jesus aqui ele está concluindo o Sermão da Montanha. E Jesus, ao concluir esse discurso, ele traz para nós um ensinamento muito importante que eu quero trazer à sua reflexão nesta tarde. Jesus ele faz um comparativo entre dois construtores, aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, aquele que edifica a sua casa sobre a areia. E se você observar este texto, depois você com calma, você leia ele atentamente, você observa aqui as dificuldades sobrevêm sobre os dois construtores. Chuvas, rios, ventos e combate vieram sobre as duas casas dos dois construtores. E qual foi a diferença? A grande diferença que fez com que uma caísse e outra permanecesse firme. E aí Jesus deixa muito claro isso para nós. É aquele que ouve as suas palavras e as pratica, não é? Observe que os dois construtores ouviram as mesmas palavras. E que palavras são essas? Né? O Sermão da Montanha, são as palavras advindas de Jesus. Queridos, e diante dessa situação que nós estamos vivendo, nós estamos atravessando, que atinge a todos, atinge aquele que serve a Deus, atinge aquele que não serve a Deus, está atingindo aquele, né, que é bom, aquele que é ruim, aquele que tem um coração bom ou aquele que tem um coração, né, não tão bom assim, está atingindo a todos. Mas a grande diferença será observada que aqueles que praticam as palavras de Jesus. Observe, amados, que aquele que escuta a palavra e não pratica é aquele que construiu a sua casa sobre a areia. E diante das adversidades, essa casa, Jesus está dizendo que ela vai cair, ela vai sucumbir, ela não vai suportar. Mas, diferente disso, aquele que pratica as palavras de Jesus suportarão todas as coisas. Então, amados, aqui eu quero deixar uma palavra para o seu coração aqui nesta tarde. Muitas palavras Jesus ele tem enviado para nós. Através das mídias sociais, inúmeros pastores, pregadores têm usado as redes sociais para trazer mensagens de edificação, de ensinamento, de conforto, de encorajamento, né, de fé, de fortalecimento espiritual para o seu coração. Mas a pergunta que fazemos nesta tarde é: estamos de fato cumprindo, praticando as palavras que nós estamos ouvindo? Porque o grande diferencial, amados, que será observado, não é ouvir, porque ouvir muitas pessoas ouvem, mas a diferença será observada naqueles que praticam a palavra de Jesus. Então, amados, que você possa não ser apenas bom ouvinte da palavra de Deus, mas seja também principalmente um praticante da sua palavra, um praticante dos ensinamentos de Jesus, para que você consiga suportar, para que você consiga se manter de pé. Observe, amados, né, que aquele que pratica, ele vai suportar todas as coisas. E uma das palavras que Jesus ele menciona, né, nessa parábola, nessa comparação, é que ele diz que combater os rios
e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E essa rocha, Jesus está falando dele próprio. Então, querido, que a sua vida seja edificada na rocha que é Jesus, por intermédio do cumprimento, da prática da palavra de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza absoluta que você vai passar, sua família vai passar, esse vento não vai ter condições de te derrubar e você certamente passará por essa situação. Nós passaremos por essa situação no nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente nesta tarde, no nome de Jesus. Amém.